Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando Só com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 34, e depois dessa leitura fazer breves ponderações sobre esse capítulo. Gostaria de perguntar a cada um se cada um já fez a sua oração individual para começar o seu dia. Quem não fez ainda pode fazer uma pausa no vídeo, então, né? E daí faz a oração e continua o vídeo. Dessa forma vai ter companhia do Santo Espírito e ter um melhor aproveitamento das palavras. Certo, pessoal? Então eu quero começar primeiro lendo um hino. Não sei se eu já não li esse hino. O número 195, eu sei que Deus vive. Que Deus vive, eu sei, e ama-me também. O Espírito sussurra a mim, e diz-me que é assim, e diz-me que é assim. A terra me mandou viver pela fé. O Espírito sussurra a mim, e diz que eu posso sim, e diz que eu posso sim. Então é um hino bastante curtinho, mas ele é bastante forte, né? Porque ele fala sobre o testemunho. E o testemunho é algo que a gente leva para todo lugar onde a gente vai, né? Eu sei que Deus vive, né? Não é, eu penso, eu acho, eu acredito, né? Tem uma palavra bem forte aqui, eu sei, e quando a pessoa sabe, ela sabe, né? Nada vai mudar isso dela, né? Nem a opinião contra, nem qualquer força contra, nem qualquer força a favor vai mudar isso, né? Quando a pessoa sabe que Deus vive, né? É muito importante a gente colocar no nosso coração. Esse hino 195, ele é curtinho, mas ele é poderoso, né? Ele fala do testemunho, e o testemunho é poderoso. Então vamos para a leitura, então. Lembrando que eu vou fazer a leitura e depois breves ponderações, tá? Não é estudo. Um estudo, né? Um estudo seria assim, eu pegaria pontos das escrituras, eu teria que utilizar mais capítulos de uma vez só, né? E outras escrituras, outras citações, né? Então não é um estudo, é uma leitura simples e breves ponderações. É algo assim para começar o dia de forma alegre, de forma leve, né? Mas já focado, né? no que importa, né? Que é o Pai Celestial. Tá certo, pessoal? Então vamos para a leitura, capítulo 34 de Alma. E então aconteceu que Alma, tendo proferido estas palavras, sentou-se no chão, e Amaleque levantou-se e começou a ensinar-lhes, dizendo: Meus irmãos, penso ser impossível que ignoreis as coisas que foram ditas concernentes à vinda de Cristo, que ensinamos ser o Filho de Deus. Sim, sei que estas coisas vos foram amplamente ensinadas antes de vosso afastamento de nós. E como haveis desejado que meu amado irmão vos dissesse o que deveríeis fazer devido a vossas aflições, ele vos disse algo para preparar-vos a mente. Sim, e ele exortou-vos a terdes fé e paciência. Sim, a terdes fé suficiente para plantar a palavra em vosso coração e assim testar sua excelência. E vimos que a grande pergunta que tendes em mente é se a palavra está no Filho de Deus ou se não haverá um Cristo. E vistes também que meu irmão vos provou em muitas ocasiões que a palavra para a salvação está em Cristo. Meu irmão citou as palavras de Zenos e também as palavras de Zenoque, de que a redenção nos vem por meio do Filho de Deus. E ele também recorreu a Moisés para provar que estas coisas são verdadeiras.
E agora eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as transgressões de seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor o disse. Pois é necessário que haja uma expiação, porque, de acordo com o grande plano do Deus eterno, deverá haver uma expiação, do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados, sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver. Versículo 10, para quem está acompanhando. Porque é necessário que haja um grande e último sacrifício, sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano, deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar pecados de outrem. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver, a não ser uma expiação infinita, que seja suficiente para os pecados do mundo. Assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício, e aí haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue. Então será cumprida a lei de Moisés, sim, será totalmente cumprida, cada jota e tio, e nada se omitirá. Eis que este é o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício. E aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. E assim ele trará a salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. E assim a misericórdia para satisfazer as exigências da justiça, e envolve-os nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a lei da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome, para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamai a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a Ele. Clamai a Ele quando estiverdes em vossos campos, sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a Ele em vossas casas, sim, por todos os de vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia. Sim, clamai a Ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a Ele contra o diabo, que é o inimigo de toda retidão. Clamai a Ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que por meio delas prospereis. Clamai pelos rebanhos de vossos campos, para que aumentem. No versículo 26. Mas isto não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos, e em vossos lugares secretos, e em vossos desertos. Sim, e quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração, voltado continuamente para Ele em oração pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isto é tudo, porque depois de haverdes feito todas estas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes, com os que necessitam, digo-vos que, se não fizerdes qualquer destas coisas, eis que vossa oração é vã, e de nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Portanto, se não vos lembrardes de ser caridosos, sereis como o refúgio que os refinadores põem fora, por não ter valor, e é pisado pelos homens. No versículo 30. E agora, meus irmãos, eu quisera que, depois de haverdes recebido tantos testemunhos, vendo que as Santas Escrituras testificam estas coisas, produzisseis frutos para o arrependimento. Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção.
Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não, não podereis dizer isso. Porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Porque eis que se deixastes o dia do arrependimento para o dia da vossa morte, eis que vos tendes submetido ao espírito do diabo, e ele vos cela como seus. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós e não tem lugar em vós. E o diabo tem sobre vós todo, e o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. E isto eu sei, porque o Senhor disse que não habita em templos impuros, mas no coração dos justos ele habita. Sim, e disse também que os justos se sentarão em seu reino para não mais sair. Suas vestimentas, porém, deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Estamos lá no versículo 37, capítulo 34. E agora, meus amados irmãos, desejo que vos lembreis destas coisas e que opereis a vossa salvação com temor perante Deus, e que não mais negueis a vinda de Cristo, que não mais luteis contra o Espírito Santo, mas que o recebeis e tomeis sobre vós o nome de Cristo, que vos humilheis até o pó e adoreis a Deus em qualquer lugar em que estejais, em espírito e em verdade, que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que Ele vos concede. Sim, e eu também vos exorto, meus irmãos, a vigiardes e orardes, para não serdes levados pelas tentações do diabo, de modo que ele não vos subjugue, para que não vos torneis seus súditos no último dia. Pois eis que ele não vos recompensa com coisa alguma que seja boa. E agora, meus amados irmãos, quisero exortar-vos a terdes paciência e a suportardes toda espécie de aflições, e a não ultrajardes aqueles que vos rejeitam devido à vossa extrema pobreza, para não tornardes pecadores como eles. Mas tende paciência e suportai essas aflições com a firme esperança de que um dia descansareis de todas as vossas aflições. E assim que termina o versículo, o capítulo 34 de Alma. Então agora vamos ver alguns dos pontos mais importantes desse capítulo 34. Como eu falei no início, né, se fosse um estudo, nós deveríamos pegar mais capítulos e mais escrituras e mais citações, né, e também dedicar mais tempo, tanto para a preparação quanto para o ensino, né. Então aqui, o que eu faço aqui são só breves ponderações, pensamentos, né, a respeito de alguns pontos mais importantes. A leitura mesmo, o estudo, eu deixo para vocês fazerem, né, em casa, assim como eu faço de outras escrituras também. Né. Aqui é só para iniciar o dia, né, dedicar as primícias do dia para fazer essa leitura das escrituras e breves ponderações, tá? Mas não vamos mais fazer muitas explicações para não tomar muito do nosso tempo, né? Até porque nós temos mais coisas para fazer. Então vamos às breves ponderações então, tá? No versículo 3, então ele está falando ali para o povo, né? A alma está falando, não, aqui é a moleque levantou-se, né? Diz no versículo 1, né? Então a moleque que está falando agora, né? Então, a alma não estava pregando sozinho, né? Apesar de o nome do capítulo é alma, né? Mas talvez poderia ser alma e a moleque e Amon,
né? Até porque ele não escreveu sozinho esse livro, né? Que tem as palavras de Amulek também, né? E de outros missionários, né? Então o livro se chama Alma, mas ele diz o seguinte, ó, e como haveis desejado que meu amado irmão vos dissesse o que deveríeis fazer devido a vossas aflições, ele vos disse algo para preparar-vos a mente, sim, e ele exortou-vos a terdes fé e paciência. Eu estava pensando aqui ao ler esse versículo, né? Preparar-vos a mente, né? Então, para que a gente possa receber a palavra, né? Receber as escrituras, receber o evangelho, né? Então a gente precisa estar com a mente preparada, né? Então ele falou aqui, exortou-vos a terdes fé e paciência, né? Então ele novamente fala sobre uma semente. Então, né? Nada mais exigente de paciência do que esperar uma semente crescer, né? Ainda mais quando a gente fala que uma árvore que cresce para a vida eterna, né? Então a gente precisa ter muita paciência, né? Isso não significa que a gente tem que ficar lá na frente da semente lá esperando ela crescer, né? É outra coisa que nós aprendemos aqui, né? Que nós precisamos ação, né? Mas ao mesmo tempo paciência. Tá? Então fé e paciência. É isso que nós precisamos para permitir que a semente cresça. No 16 fala o seguinte: apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Tá? Ele fala aqui da redenção, né? Ele não está falando da ressurreição, né? A redenção, quer dizer, o perdão dos pecados, né? O arrependimento, né? Para que possui fé para o arrependimento, e para esse tem efeito, esse grande e eterno. Grande porque ele abrange todos, né, os pecados para os quais nós nos arrependemos, e eterno porque pode ser a qualquer momento, né? Então não é sobre todos aqueles que já passaram aqui pela terra e para aqueles que ainda vão passar e por aqueles que estão vivendo. Tá? No 26 ele fala o seguinte: mas isto não é tudo. Ele primeiro falou da oração, né? Oração em todos os lugares, em todos os momentos. Daí ele falou no 26: mas isto não é tudo, deveis abrir vossa alma em vossos aposentos e em vossos lugares secretos e em vossos desertos. Tá? Ele fala que não tem lugar específico, né? A gente não precisa esperar só no domingo, lá quando vai na igreja, lá na reunião sacramental para orar. Ou então pior ainda, um pensamento pior, né? Ter que chamar alguém para fazer uma oração para mim, né? Eu acredito que, assim, quando houver a necessidade, assim, tipo de uma bênção, de um conselho, eu acredito que sim, aí sim, né, a gente chamar alguém, né, quando a gente precisa de ajuda, né? Eu acredito que sim, mas a oração, ela pode ser, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu posso até estar impedido de falar, eu posso fazer uma oração mental, né, em meu pensamento. Então, não, né, aqui é o ensinamento aqui, né, ele quer dizer que eu posso fazer oração aonde eu quiser. E no 29 ele fala um pouco sobre a ação, né, não só a fé. Portanto, se não vos lembrardes de ser caridosos, sereis como o refúgio que os refinadores põem fora, por não ter valor, e é pisado pelos homens. Tá? Então aqui fala sobre a caridade, né? Tanto de bens materiais, quanto de espírito, né? Quanto de palavras, né? De conforto, né? De ensinar o Evangelho, de levar o Evangelho
Evangelho, dedicar tempo, né? Isso tudo faz parte da caridade. Então, muitas vezes a gente acha que caridade é só dar dinheiro, né? Quando passa alguém na rua ali, você só, né? Não necessariamente significa exatamente isso, né? Se o Espírito lhe disser, ó, dá um dinheiro ali para aquela pessoa, tudo bem, né? Mas que não seja feito assim por obrigação, porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? Isso não significa, né, que seja caridade. Existem muitas pessoas que dão bens materiais, mas não estão dando de coração, né? Não estão dando com o espírito, né? Então é questionável essa caridade, tá? Então nós precisamos ser caridosos no real sentido da palavra, né? Aqui ele fala, né, que depois de exercer fé para arrependimento, exercer caridade, né? No 31 fala o seguinte, ó, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Aqui, lembrando, né, que ele estava falando antes de ter sido feito o sacrifício expiatório, tá certo? Vocês estão lembrados, né? Então, de acordo com a data que está escrita aqui, é 74 a.C., aproximadamente. Então, antes de Cristo. Ele está falando, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Então ele estava dizendo que já, né, como nós lemos no versículo 16, é grande e eterno. Então ele é tanto para aqueles antes do sacrifício expiatório, quanto para depois ou durante, né? Entendeu? Então, no momento em que nós nos arrependermos e não endurecermos o coração, ali tem efeito. Entendeu? Então, não é... Ele estava falando aqui que não é necessário esperar o sacrifício expiatório, né, para ter efeito. Eu imagino assim, não é necessário esperar o domingo, né, o sacramento, para que tenha efeito o grande plano de redenção, né? Mas ele imediatamente se torna ativo, né? Ele imediatamente tem efeito em nosso coração. Então, o sacramento, né, ele é nosso testemunho, né? É uma ação, é um rito, né, onde nós estamos prestando o nosso testemunho de que nós sempre nos lembramos do Salvador. Mas o efeito mesmo, ele é sempre, né? Ele não é só ali quando ingerimos o pão, a água, né? Não é só ali que ele tem efeito. No versículo 34, o mesmo Espírito, é um trecho do versículo, tá? O mesmo Espírito que possuir vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno, tá? Então, assim, ó, ele estava falando que não adianta a gente deixar o arrependimento, a mudança lá para o fim da vida, né? Porque talvez não dê tempo de mudar, de fazer realmente a mudança que seja necessária, né? Ele fala aqui também nesse capítulo aqui sobre aproveitar o tempo desta vida, né? Então é assim que nós aproveitamos o tempo da nossa vida, né? Em todos os momentos, em todos os nossos atos, nós buscarmos essa mudança, buscarmos o arrependimento, né? Muitas vezes as pessoas elas entendem, ou talvez por tradição, ou por talvez ter sido explicado de forma errada, que arrependimento significa sofrimento, significa aquela coisa que tem que ficar sempre ali, né, lamentando,
sempre cabisbaixo, né? Sempre triste. Mas arrependimento no real sentido da palavra não é isso. O arrependimento é um processo que leva a uma mudança, mas uma mudança sincera, né? Se a pessoa ela passa por todo o processo, quase todo o processo de arrependimento, mas ela não muda, ela não passou pelo processo, ela fez parte dele, né? E ela pode a qualquer momento terminar esse processo, né? Nós podemos a qualquer momento terminar esse processo de arrependimento, dar continuidade, né? Algumas vezes nós paramos no meio, né? Muitas vezes as pessoas elas param naquela parte que diz que a gente precisa sentir pesar pelo pecado, e elas ficam só ali, só sentindo pesar, né? Mas que nós possamos dar um passo adiante, né? Que nós possamos realmente procurar mudar através da ação, né? Continuar orando ao Pai Celestial, continuar pedindo ajuda aos líderes, né? E continuar dando ouvidos aos conselhos dos profetas, né? E às Escrituras, e assim terminar o nosso arrependimento, né? Que nós possamos fazer isso agora, né? E não deixar para depois, tá? Ele diz assim, ó, esse mesmo Espírito, no 34, né? Esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno, né? Então essas coisas que nós não nos arrependemos aqui, nesse período, nesse tempo, nós vamos levar para a nossa vida eterna, né? E eu tenho certeza que nós não queremos isso, né? Nós não queremos levar para lá. Então, que nós possamos pensar nisso. Diz no 38, que não mais luteis contra o Espírito Santo, mas que o recebeis e tomeis sobre vós o nome de Cristo, e vos humilheis até o pó e adoreis a Deus em qualquer lugar em que estejais, em espírito e em verdade, que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que Ele vos concede. No 40, e agora, meus amados irmãos, quisera exortar-vos a terdes paciência e a suportardes toda espécie de aflições. E no 41, mas tende paciência e suportai essas aflições com a firme esperança de que um dia descansareis de todas as vossas aflições. Então ele fala aqui que é um processo contínuo, né, que nós precisamos estar continuamente nesse processo de arrependimento, ou seja, nesse processo de mudança. E aqui ele fala também, obviamente, né, da parte do arrependimento que é perseverar até o fim, né, ter de paciência, suportar toda espécie de aflições. Tá certo, pessoal? Então, acredito que sejam esses os principais pontos desse capítulo 34. Tem muitos outros, eu sei, né? Mas, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa leitura e essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixo o exercício com vocês, né? Ler, ponderar, orar e praticar, agir. Desejo um bom dia, que a luz de Cristo acompanhe vocês em todos os seus passos nesse dia, que vocês possam realizar todas as coisas que planejaram para esse dia, certo? Muito obrigado pela paciência, aconselho a cada um de vocês a ter diligência e paciência ao guardar os mandamentos, certo? Muito obrigado, pretendemos estar aqui amanhã às 6 horas novamente, certo? Bom dia.